Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, esse que vos fala, que tem o prazer de falar convosco, é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Gesiel França. Sejam todos bem-vindos ao canal Monte da Oração, esta ferramenta a serviço do Reino de Deus. E hoje, mais uma vez, segundo as misericórdias do Senhor, que são sem fim, vamos estar juntos, meditando na palavra de Deus e também falando em oração com o nosso Deus. Queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor, o Salmo de número 51, todo o Salmo trata da confissão de Davi, do rei Davi, de seu pecado e o seu quebrantamento diante de Deus. Há o verso 10, 11 e 12, é o que nós tomaremos como base do nosso devocional neste dia, que vai nos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. Queridos irmãos, como já disse, este salmo relata o quebrantamento do rei Davi, o seu pedido de perdão, o reconhecimento do seu pecado, que ele teve o seu adultério com Betseba, e ele chega diante de Deus e ele entende que ele estava não só diante de sofrer as consequências do seu pecado, porque o pecado ele tem consequências. O pecado é uma semeadura de joio, de espinheiros que plantamos em nossa vida, que um dia nós iremos colher o fruto deste plantio. Mesmo que peçamos perdão a Deus e recebamos o seu perdão, o pecado sempre trará o seu resultado de perdição e destruição para a nossa casa. No caso do rei Davi, ele adultera com Betseba, tem um filho e este filho morreu. Essa criança morre. Por mais que Davi jejuou, chorou, suplicou, o erro trouxe-lhe um prejuízo muito grande, que foi a morte do seu filho. Mas Davi reconhece que, além do resultado funesto do pecado, o pecado causa uma destruição ainda maior, que é a ruptura do relacionamento entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque entre algumas práticas que Davi tinha de adoração, de reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania de Deus e o zelo pelas coisas do Senhor, Davi tinha um coração quebrantado. Quando ele pecava, havia uma predisposição para o arrependimento. Ele entendia, tinha dentro dele essa disposição de entender que ele mesmo sendo um rei, dotado de tantos poderes e privilégios, se ele não tivesse a comunhão com Deus, a vida não teria nenhum valor. Por isso que ele inicia, registrado neste salmo, ele reconhecendo que desde a sua formação
ele já foi formado no pecado. Ele entende que antes de transgredir contra Urias, o esposo de Betseba, ele transgrediu contra Deus. Então ele começa a orar ao Senhor para que Deus venha purificá-lo. Ele venha pedir novamente a Deus para que Deus fizesse ele ouvir júbilos e alegria, porque certamente agora sua alma estava vivendo no fel de amargura, porque ele estava cortado da alegria da comunhão com Deus por causa daquele pecado. Então ele pede perdão a Deus. E ele vai ao Senhor e diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova, Senhor, em mim um espírito reto. Ele pede para que Deus fizesse esta obra dentro dele. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não vem para nós sem um direcionamento. A palavra de Deus vem nesse dia para os ouvidos de alguém que chegará a este áudio, este vídeo, que está vivendo em uma situação de pecado, de transgressão contra a lei de Deus, e não entende o porquê dessa tristeza, desta amargura, está deleitando no pecado, saboreando o pecado, mas não entende o porquê está esse gosto de absinto, de fel, essa amargura, por que tem essa acusação? Mas a palavra vem dizer para você que enquanto estamos no pecado, enquanto estamos cometendo o pecado, quem tem força, quem prevalece é o inimigo da nossa alma, e ele é acusador por excelência. O trabalho dele é acusar. Mesmo quando nós vamos a Deus, fizemos promessas, oramos e dissemos: nós seremos cheios do Espírito Santo, agora eu vou buscar a Deus, mas está lá, eu errei de novo, eu caí de novo, e o inimigo vem, aponta o dedo e diz: está vendo, você não prometeu, você não disse que iria viver uma vida de fé, você não disse que se aprofundaria em Deus, errou de novo, não é verdade? Para você não tem mais jeito, você não tem condições, você vive errando, você chora, fala para Deus que vai mudar, olha aí, você errou de novo. E muitas das vezes é verdade, nós não temos condições de nos levantarmos, mas a palavra de Deus não vem só para nos acusarmos, não é esse o trabalho da palavra. A palavra ela vem para nos esclarecer, para nos corrigir, para abrir os nossos olhos e dizer: vocês estão em pecado, mas se arrependam, deixe o homem o seu mau caminho e busque a Deus, que é longânimo em perdoar os pecados dos homens. O homem cai, 7 vezes cairá, mas ele não ficará prostrado. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, tem para nós. Ela nos chama a ficarmos de pé, ela nos chama a sermos sarados, a recebermos o perdão de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina que o homem que cair nunca mais vai se levantar, porque o fato de cair não é mais importante, mas sim o fato dele poder ser perdoado e permitir que Deus o levante. É por isso que o salmista, por isso que Davi foi: Senhor, me ajuda, cria em mim, renova em mim. E ele vai dizer: torna, dá-me a alegria da salvação, sustém-me com o espírito voluntário e não retires de mim o teu Espírito Santo. Talvez você esteja passando por esta fase terrível que é a fase do pecado, mas o Senhor lhe chama nesse dia para que você venha se arrepender e venha desfrutar do perdão de Deus, que você venha nesse dia ser perdoado e você possa permitir que Deus venha te levantar
e você venha ter novamente alegria na salvação, ouvir júbilos e alegria, jubilar na presença de Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, desfrutar da gloriosa presença do Espírito Santo. O Senhor não vem para lhe acusar, Ele vem para dizer: meu filho, minha filha, eu desejo perdoar-lhe. Deixe o seu mau caminho, arrependa-se e volte para mim, porque eu tenho perdão para lhe dar. Eu tenho alegria, eu tenho júbilo. Eu quero te dar alegria na salvação, alegria de viver, paz na sua alma, porque o homem só tem paz na alma quando ele é perdoado. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos achegamos diante da sua gloriosa palavra, da sua presença, da presença do teu Santo Espírito. Primeiramente, Senhor, agradecer a Ti pelo dom da vida, agradecer a Ti pela oportunidade de ouvirmos a Sua palavra, de sermos redarguidos, corrigidos, orientados pela Sua palavra, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é um Deus que deseja o nosso bem, e o Senhor é aquele que está nos chamando para ter uma vida, e vida em abundância, mas é uma vida sem pecados, uma vida purificados, uma vida na sua presença, e nós te louvamos por estarmos aqui. Senhor, se porventura alguém, ó Deus, que está a ouvir esta palavra, tem reconhecido, Senhor, que estão vivendo uma vida de separação da Tua presença por causa do pecado, tem, Senhor, transgredido a Sua lei, mas o Senhor está trazendo essa palavra, é porque o Senhor quer trazer cura, perdão para alguém. Em algum lugar deste país, alguém está sendo curado pela Tua palavra. Senhor, aqueles que estão pedindo agora perdão dos seus pecados. Senhor, meu Deus, aqueles que estão sendo alcançados pela palavra curadora, que estão reconhecendo que pecaram contra Ti, que transgrediram a Sua lei, e estão agora em pensamentos ou em palavras audíveis, estão dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, eu pequei contra Ti, eu ofendi a Tua santidade, e eu desejo abandonar esta prática. Me ajuda, me dê força. Espírito Santo, cria neste homem, nesta mulher, o espírito reto. Cria, Senhor, neste coração o desejo de andar na Tua presença. Porque, Senhor, hoje nós estamos olhando para Cristo, que tem nele o poder para nos trazer o quebrantamento e o perdão dos nossos pecados. Se Tu olhares, ó Deus, para as nossas iniquidades, quem subsistirá diante de Ti? Mas olha, Senhor, para nós através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e torna, Senhor, dar a este homem, esta mulher, alegria na salvação. Dá um espírito reto, um coração quebrantado, e não retires, ó Deus, de nós e de todos aqueles que se quebrantam diante de Ti, o Teu Espírito Santo. Senhor, venha renovar-nos. Renova, Senhor Jesus, aqueles que estão se humilhando diante de Ti. Renova, Senhor, aqueles que confessam o seu pecado, porque diz a Tua palavra que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que alguém seja alcançado agora pela Sua misericórdia, que grilhões venham ser quebrados agora, grilhões de pecado que prendia, que amarravam, que venham cair por terra agora, em o nome de Jesus, porque é o Senhor quem cria no homem o espírito reto.
É o Senhor quem coloca à disposição do homem de quebrantamento, de confissão, de mudança, pois és tu, Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Promova, Senhor, esta grande obra nesse dia, para a glória do seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, está aí a palavra de Deus, está aí a orientação divina. Se porventura a sua vida tem sido pautada no pecado, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, de traição, uma vida entregue aos vícios, ao invés de você se encher do Espírito Santo, você tem se enchido de mosto, de drogas, de prostituição. Deus não vem aos teus ouvidos com esta palavra agora para te lançar ao inferno. Deus vem aos teus ouvidos com essa palavra para trazer cura para a sua alma, porque Ele te chama, Cristo te chama ao arrependimento, para que você possa ser curado e curada deste mal, e venha ter paz com Deus e comunhão com Deus, e estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor a qualquer momento. O desejo de Deus não é dar-nos apenas dessa vida uma vida regalada, próspera e frutífera, mas o desejo de Deus é nos dar uma vida eterna, e o prazer do Senhor é ter cada um de nós na sua gloriosa presença eternamente. Amém, meus amados? Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Amém.